Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis da área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. E hoje eu vou mostrar para vocês que esse indicador aqui, ele não serve de nada. Sim, isso mesmo, eu sou um analista on-chain e eu estou falando para você que essa métrica de long-term holder, ela não serve para nada. A gente vai se debruçar em cima desse tópico no vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, primeiro ponto, quando a gente olha diretamente para esse gráfico aqui, a gente consegue ver exatamente a quantidade de supply que está na mão do long-term holder, do investidor de longo prazo, do investidor mais maduro e do smart money. E a gente também consegue ver exatamente quanto que está na mão dos players opostos, investidor de curto prazo, dump money, investidores simplesmente que não sabem o ciclo do mercado. Só que esse gráfico, ele não serve de nada. E eu sempre falo com vocês aqui dentro do canal que não existe gráfico bala de prata. Um dos problemas que a gente tem em cima da análise on-chain é que muitas pessoas elas sabem ler o gráfico e elas não sabem analisar o gráfico. Então, quando você olha para um gráfico e você entende se a linha azul aqui está subindo ou se ela está descendo, cara, qualquer pessoa com a oitava série concluída consegue interpretar se o gráfico está subindo ou se o gráfico está descendo. Isso daqui não significa que a gente deve comprar quando o gráfico está subindo, não significa que a gente deve vender quando o gráfico está caindo. Não existe indicador bala de prata. Dentro dessa métrica aqui, existem informações extremamente valiosas. Isso daqui é uma métrica que se chama métrica agregada. Ela pega todos os valores, ela junta e ela representa para você em forma de uma linha. Só que, para que a gente saiba a decisão que a gente vai tomar, se é de compra ou de venda, a gente não pode olhar para esse gráfico. A gente tem que entender o que é que está fazendo essa linha subir e o que é que está fazendo essa linha cair. E saca só, quando a gente começa a analisar, quando a gente começa a entrar a fundo para identificar quem são esses caras, long-term holders, exatamente essas linhas aqui que está subindo, está descendo, smart money, investidor de longo prazo, a gente consegue avaliar o valor net exatamente dessa linha. Veja que em alguns momentos ela está subindo, mas quando a gente olha para o valor net aqui, a gente está vendo que está tendo uma diferença muito grande. Ou seja, a gente vê que players estão saindo e quando ela está verde, a gente vê que players estão entrando. E isso daqui vai movimentar essa linha. Então, quando a gente olha exatamente para o valor net, a gente vê quem é que constitui a subida e a descida dessa linha do Smart Money. Só que mesmo assim não é informações suficientes. A gente consegue ver que tem distribuições no topo do mercado. Olha só, grandes distribuições em topo. Até mesmo em 2019 a gente teve distribuições. Só que a gente vê que também tem acúmulo, e esse acúmulo é um acúmulo errado, porque aqui está compradores de topo. Olha só que interessante. Às vezes a gente vê essa linha subindo, essa linha azul aqui, ó, subindo em momentos de formação de topo do mercado. E quando a gente olha para o valor net, a gente vê que realmente tem long-term holder, tem smart money comprando dentro dessa região, mas, pô, esses caras estão comprando o topo? Obviamente, isso daqui é um erro se a gente olhar dessa maneira. Por isso que eu sempre comento com vocês que a gente tem que saber cavar as informações. Saca só, se a gente começar a cavar um pouquinho mais, tá, para entender quem é que está fazendo essa linha subir, quem é que está fazendo essa linha descer, a gente vai ver que quem está fazendo essa linha se movimentar são todos os investidores acima de 6 meses. E aí aqui entra um ponto do Guitelis. Eu sempre comento com vocês que o long-term holder, o smart money, ele começa a entrar no jogo a partir de 6 meses. Só que a gente tem o smart money novato e a gente tem o smart money velhaco. E aí quando a gente começa a cavar exatamente essa informação para interpretar, a gente pode separar a idade exatamente desses players que estão subindo aqui para a gente entender se ele é novato ou se ele é velhaco, se ele é um macaco velho dentro do jogo ou se ele é uma pessoa que acabou de entrar no jogo. E saca só, quando eu olho para investidor há mais de 2 anos, aqui eu estou falando só de macaco velho, aqui eu estou falando só de pessoas experientes mesmo, que têm paciência
e emocional para segurar um ativo numa carteira com mais de 2 anos, a gente vê que esse supply ele é altamente acumulado antes da gente ter uma bull run. E ele é distribuído depois que a gente tem uma bull run. E veja que não vai bater a compra desses macacos velhos exatamente com esse período de compra aqui. Saca só, a linha azul ela tá subindo no topo de complacência que a gente teve do ciclo. Só que se a gente olha para os macacos velhos, eles não estão subindo nesse período. O que a gente tem subindo nesse período? A gente tem os novatos, os long term holders que têm de 12 a 6 meses. Esses long term holders novatos são as pessoas que compraram o topo do mercado e por acreditar em alta infinita, em que Bitcoin só se compra, não se vende, essas pessoas compram o topo do mercado e conseguem esperar 6, 12 meses ou, quiçá, até ali um ano e meio. Ela consegue esperar isso. Por quê? Ela está simplesmente iludida, acreditando que aquela parada vai parar em $100 mil, acreditando que o ativo ele sobe sem constituir retrações. Então, quando a gente olha exatamente para esse gráfico aqui, sozinho, ele não serve de nada. E é aqui que está a grande diferença entre você ser um profissional, uma pessoa que entende como os indicadores são criados, e você ir atrás da informação para saber se essa parada faz sentido ou não. Eu não vou colocar o meu capital na reta, eu não vou colocar o meu dinheiro simplesmente porque uma linha está subindo. Não, cara, eu quero entender por que essa linha está subindo. Esses investidores de longo prazo, esse tal de smart money que a gente tanto ouve falar dentro do mercado, qual que é o comportamento dele? Como que ele faz isso? Eu consigo ver, eu consigo interpretar? A análise on-chain, ela consegue nos mostrar isso. Então, se a gente começar a cavar as informações, a gente vai ver que temos 2 tipos de investidores de longo prazo, 2 tipos de smart money, pessoas que são consideradas dentro dessa categoria. A gente vai ter os novatos e os velhacos. O que a gente deve fazer é sempre seguir os velhacos e não os novatos. Quando a gente olha para os velhacos, o que está acontecendo nesse momento, agora, a gente está batendo ao time high. A gente está tendo a maior acumulação da história, inclusive, olha só, nos últimos dias aqui, como que a gente começou a subir mais ainda com essa métrica. A gente está vivenciando uma das maiores acumulações que a gente tem dentro da história do Bitcoin. Isso daqui não pode ser questionado. E se a gente for considerar, obviamente, aqui eu vou ter uma porcentagem, saca só, a gente tem ali quase 35%, 37% do supply acima de 2 anos. E quando a gente olha para essa linha aqui, ela tem uma informação extremamente importante, essa linha azul. Isso daqui mostra a quantidade de bitcoins que já foram minerados, que estão parados há mais de 6 meses. Ela não me diz muita coisa se, cara, a gente vai comprar quando ela está subindo, se a gente vai vender quando ela está caindo. Não é muito bem isso. A gente tem que fazer uma análise e entender quem são os players que estão movimentando essa linha. Só que quando a gente olha aqui, a gente está vendo que 14,6 milhões de bitcoins estão nesse jogo aqui, fazendo com que essa linha suba. Então a gente não pode negligenciar isso, porque 14,6 milhões de bitcoins é quase 80% do supply circulante. Então a gente tem que tomar cuidado também em desmerecer exatamente os players de longo prazo, porque eles detêm a maior quantidade de supply possível. E saca só, além disso, além da gente olhar para essa linha e entender quem são os investidores de longo prazo, quem são os investidores de curto prazo, quem é o smart money, a gente vai identificar a idade deles para saber quem é que está comprando, quem é que está vendendo. E a gente consegue analisar também esses investidores se eles estão realizando lucro ou não. Essas barras verdes que você está vendo aqui no gráfico aqui são os movimentos aonde esses investidores que estão dentro dessa linha eles começam a realizar lucro. Só que não são os novatos. Quem está realizando lucro são os velhacos. Olha que sinal extremamente importante que nós temos em toda a formação de topo do mercado. Sempre que a gente estiver subindo, sempre que a gente estiver constituindo um topo e a gente olhar para a maior quantidade de supply, que é a maior pressão de venda que nós temos dentro do mercado,
Se a gente conseguir identificar que esses caras estão vendendo, que eles estão realizando lucro, que eles estão saindo do jogo, cara, esse é o momento da gente também sair do jogo. Quando a gente olha para o price action, a gente tem uma teoria sobre análise. A gente tenta identificar os padrões do mercado. Só que quando a gente olha para a análise on-chain, a gente comprova aqueles padrões, a gente verifica o comportamento dos investidores. Olha qual que é o comportamento desse smart money. É um comportamento de venda em topo. Todas essas barras verdes aqui é quando eles começaram a vender, quando eles começaram a entrar numa ponta vendedora. Eu não vou ser o cara que vou querer jogar contra isso daqui, porque eu estou falando de 75% do supply circulante. 75% de todos os bitcoins estão na mãos desse grupo de entidades. E dentro desse grupo de entidades, teremos os velhacos e os novatos. Os novatos, eles só entraram para dentro dessa patota porque eles foram uma pessoa paciente ou uma pessoa deslumbrada com o futuro que simplesmente conseguiu ficar com aquele ativo parado mais de 6 meses dentro da carteira. Só que os dados desse novato não representam nada para mim. Eu não tomo decisão em cima do que o novato faz. Então, o primeiro ponto é que quando você vê um gráfico diante da sua frente e uma pessoa falar para você, essa linha está subindo, essa linha está vermelha, essa linha está verde, essa linha indica que é o momento de... Cara, desculpa, mas isso não existe. Não existe gráfico bala de prata. Você sabe por quê? Se existisse um gráfico bala de prata, não teria um analista construindo uma análise. Seria simplesmente a gente criar bot e colocar para operar, nada mais. Não precisaria ter eu aqui desse lado, não precisaria ter nenhum outro analista na internet e não precisaria ter analista por trás dos bancos, por trás das corretoras. Já viu o tamanho do prédio da XP exatamente aí em São Paulo? Bom, dentro daquele prédio existem dezenas, centenas de analistas, de pessoas que estão analisando o ativo para poder tomar uma decisão. Se a gente tivesse um gráfico bala de prata, simplesmente a gente não precisaria analisar o mercado. Então, quando a gente olhar para qualquer indicador, para qualquer gráfico que seja na análise on-chain, seja na análise fundamentalista, seja na análise de price action, não existe indicador bala de prata. Dentro da análise on-chain, nenhum gráfico vai te dar sinal. Ser um analista on-chain é muito mais do que você saber ler gráficos. E qual que é o meu papel aqui com vocês? Eu estou aqui todos os dias da semana trazendo esse monte de gráficos confusos que deixam muitas pessoas confusas, equivocadas, porque parece às vezes que são informações privilegiadas, mas no final das contas não é. Eu estou aqui todos os dias desvendando exatamente esses gráficos, abrindo, explicando para vocês, dando uma aula, ensinando vocês como que a gente faz análise on-chain. Você não precisa aprender análise on-chain. Eu estou aqui todos os dias da semana construindo essa análise e te entregando isso todos os dias de forma gratuita. Não tem curso na descrição para você comprar sobre análise on-chain. Eu estou aqui te entregando de graça. Você sabe por quê? Não tem ninguém no Brasil fazendo isso. Não tem uma pessoa que abra os gráficos e realmente analise esses gráficos na frente de vocês. E eu faço isso porque eu enxerguei uma oportunidade dentro do mercado. Com essa minha experiência, eu vi que não tem ninguém aí no Brasil fazendo isso. Por isso, eu resolvi abrir esse canal. Porque eu tenho um oceano azul para poder navegar. Não tem ninguém com interesse em aprender sobre essas métricas. Sabe por quê? É extremamente complexo. É extremamente difícil. As pessoas que chegam dentro da análise on-chain achando que vai olhar para um gráfico e vai simplesmente achar uma linha de suporte, uma linha de resistência ou uma linha de tendência, ela está extremamente equivocada. Porque a análise on-chain, a gente depende de entender o princípio do gráfico.
E através do princípio do gráfico, a gente consegue decifrar se temos sinais para cima ou se temos sinais para baixo, se temos sinais para a gente comprar ou se temos sinais para a gente vender, beleza? Então, explicando um pouco para vocês como que eu enxergo exatamente o Smart Money, como que eu enxergo exatamente esses pontos. E saca só, além disso, a gente consegue quebrar o MVRV, um dos indicadores mais importantes que existe dentro do mercado. Market Value sobre Realized Value, valor de mercado sobre o valor realizado no mercado. Um indicador que vai te mostrar se o ativo está caro, se o ativo está barato. E ele vai te mostrar também se as pessoas estão vendendo ou se as pessoas estão comprando. Poucas pessoas sabem disso. Muitos vão chegar dentro da análise on-chain, vai ver essa faixa verde aqui embaixo, essa faixa vermelha ali em cima e vai identificar como compra aqui embaixo, venda aqui em cima. Mas aí você deixou o princípio para trás. Quando a gente tem o MVRV subindo, significa que o preço do ativo está subindo e as pessoas não estão realizando lucro. Elas estão simplesmente realizando o mesmo patamar proporcional à subida do mercado. E a gente consegue quebrar o MVRV entre os investidores macaco velho, né? Entre os investidores de longo prazo, não os macacos velhos, tá? Porque eu não consigo quebrar por idade aqui, mas eu consigo quebrar entre os investidores de longo prazo e os investidores de curto prazo. E aí eu consigo saber quem são os traders e quem está pensando um pouco mais no longo prazo. E saca só a importância disso. A gente consegue ver divergências dentro do mercado. Olha o nosso segundo topo aqui acontecendo, topo de complacência. O preço do ativo estava subindo e as pessoas estavam realizando mais lucro do que o preço do ativo subindo. Isso daqui é uma alta pressão de venda que nós temos dentro do mercado. Quando a gente olha exatamente para esse MVRV, eu estou olhando para o MVRV do Smart Money, investidor de longo prazo. A gente vê quando eles realizam, a gente vê quando eles estão comprando, a gente vê quando eles estão montando suas posições. E a gente consegue também olhar para o MVRV dos investidores de curto prazo, exatamente dos traders. A gente consegue ver quando eles estão realizando, quando eles estão comprando e a gente consegue tomar as nossas decisões. Por exemplo, olha só. Nesse período, os investidores de curto prazo, eles estão realizando, eles estão vendendo. E os investidores de longo prazo, eles estão mantendo suas posições. Aí aqui, você tem dois grupos de entidade diante da sua frente. O longo prazo e o curto prazo. Quem que você é aí do outro lado? Você é o cara que está esperando a alta de 10, 20, 50% para poder sair do jogo? Cara, segue investidor de curto prazo. Você é investidor que está pensando em uma alta de 100, 200, 300%, esperando um ciclo do mercado acontecer, um halve passar e ir lá na frente? Segue investidor de longo prazo. Então, se você conseguir quebrar as métricas, se você conseguir cavar, você ainda consegue montar o seu próprio setup. Não precisa só olhar para o longo prazo. A gente tem estratégias também da análise on-chain para a gente usar no curto prazo, como MVRV intradiário, algo que ninguém fala aqui na internet. Só que o ponto é, o Gui Teles, ele é um cara que está pensando no longo prazo. Eu não sou um cara de curto prazo. Meu jogo, quando eu olho para empresas, quando eu olho para saúde, quando eu olho para patrimônio, quando eu olho para casamento, quando eu olho para minha vida, eu sempre estou pensando, pelo menos daqui 2 anos, 3 anos, eu nunca estou pensando no curto prazo. Até então, se eu pensasse no curto prazo, não valeria fazer esse trabalho aqui para você. Já são 440 vídeos gravados no canal ininterruptamente. Já foram 440 dias seguidos gravando conteúdo aqui para você. Se eu pensasse no curto prazo, sabe o que eu faria? Eu não gravaria em dias de baixa. Eu não gravaria quando o mercado está apático, como nós estamos nesse período. Só que eu foco no longo prazo. Eu abri meu canal no bear market. Por que eu abri no bear market? Pensando no bull market. Então eu sempre estou pensando na minha vida no longo prazo. Por isso que eu tenho o comportamento de seguir os investidores mais maduros, de seguir os investidores de longo prazo. E você, cara, você pode seguir o de curto prazo se você quiser, não tem problema algum. E outra, a gente tem várias carteiras também, você pode simplesmente operar em uma ponta de curto prazo e na outra ponta de longo prazo. Beleza? E bom, além disso, a gente consegue ver o custo desses investidores. Não quero comentar sobre o custo desses investidores aqui para a gente não se estender muito sobre o Smart Money, sobre esse investidor de longo prazo.
Mas saca só, quando a gente olha para análise on-chain, cara, a gente consegue olhar para dentro da carteira de todos os investidores. Poxa vida, se a gente tem Warren Buffett comprando a ação da Coca-Cola, se a gente tem, cara, Luiz Barsi comprando ou vendendo a ação do Itaú, quanto de privilégio você não teria se você conseguisse receber uma ligação do Warren Buffett e ele falasse para você, cara, eu acabei de vender as minhas ações, ou eu vou vender as minhas ações nos próximos meses, porque grandes players não tomam decisão de uma única só vez. Eles levam meses comprando e meses vendendo. Esse é o verdadeiro smart money. Por que isso acontece? O book não dá conta de absorver a entrada desses caras. Então pensa só, se o Warren Buffett te liga e fala, cara, nos próximos 2 meses eu estarei vendendo as minhas ações da Coca-Cola. Se Luiz Barsi pega e fala, cara, nos próximos 2 meses eu vou estar comprando Itaúsa. Isso é uma informação extremamente privilegiada. E dentro da bolsa, você só vai receber essa informação se você for um amigo bem próximo desses 2 caras. Se você não for um amigo bem próximo desses 2 caras, você não vai receber esse tipo de informação. Só que se você partir para análise on-chain, você pode ter essa informação todos os dias. Você pode olhar exatamente para a carteira de todo mundo e você vê se esses caras estão comprando ou se esses caras estão vendendo. Saca só, linha azul aqui, ó, grupo de carteiras em distribuição no topo do mercado. Linha em vermelha, grupo de carteiras em distribuição em todo o bear market. Olha só, em azul, grupo de carteiras em acumulação a partir da quebra da 3AC, exatamente nesse ponto. Grupo de carteiras vermelhos aqui, ó, em acumulação a partir da quebra do Silicon Valley Bank. Ou seja, a gente consegue olhar para todos os investidores e interpretar o que os investidores estão fazendo. Então, se nós formos um pouco mais inteligentes, nos aprofundar em cima das métricas, estudar e tentar entender como que é o comportamento dos investidores, a gente consegue tomar uma decisão muito mais assertiva. O price action, ele é perfeito e o price action, ele anda junto com a análise on-chain. Ninguém veio para substituir ninguém. Muitas pessoas criticam a análise on-chain porque ela é nova e acreditam que ela serve para substituir o price action. Não, ela não serve. Inclusive, eu só sei o que sei sobre análise on-chain porque eu sei da teoria do price action. Eu sei do comportamento de acumulação, de distribuição, como são as formações de fundo, como grandes players operam. Tudo isso te dá a base para você entender a análise on-chain. A análise on-chain, ela não é melhor nem pior do que a análise de price action. E ela é simplesmente mais uma ferramenta para você, investidor, colocar dentro da sua caixa de ferramenta para que você consiga fazer um trabalho melhor. Para que ter só a chave de fenda se você pode ter a chave Phillips junto dentro dessa sua caixa de ferramenta? Beleza? Explicando um pouquinho para você uma confusão do que aconteceu aí nos últimos dias sobre exatamente esse gráfico. Concordo, ele não serve de nada se não soubermos interpretar ele, se não soubermos analisar ele. Desde o momento que a gente sabe analisar, a gente consegue identificar quem é quem. Simplesmente quem é novato, quem é velhaco. Falando aí do price action agora, o que a gente tem nos próximos dias, tá? Ontem eu comentei com vocês que eu estava ficando um pouco bearish, porque a gente já tinha tentado reverter 2 vezes o mercado. Primeira reversão que nós tivemos aqui, acreditei que a gente tinha formado fundo dentro dessa região. Quando a gente voltou aqui, acreditei que a gente tinha formado um fundo duplo dentro dessa região e que a gente ia voltar na nossa próxima pernada de alta. E eu errei exatamente nessa análise porque o mercado está dando ainda continuidade de baixa. E ontem comentei com vocês que a gente estava sem pressão para venda, mas também sem pressão para compra. E não é muito bom o sem pressão para compra, porque deveríamos estar entrando com pressão de compra na zona que nós estamos, beleza? Bom, dito isso daqui, eu estou esperando um flush dentro do mercado, um caos acontecer, um panic sell. Como que será esse panic sell? Uma barra aqui mais forte de venda, onde ela vai ter um grande volume e vai jogar o RSI lá em sobrevenda. Por exemplo, essa barra que nós tivemos aqui. Essa barra é exatamente uma barra de panic sell que rompeu a média de 200 períodos
que liquidou uma galera que estava aqui atrás, que simplesmente os players que operam na média de 200 períodos acabaram entregando a paçoca, acabaram entregando sua liquidez. Nesse momento, a gente começou a ver o volume subindo muito acima da média, tá? Veja que a gente tinha uma diminuição do volume até chegar nesse dia. Eu tô esperando isso acontecer nos próximos dias, tá? Tô esperando que a gente vai ter esse flush. A gente tá com diminuição do volume, tô esperando um panic sell aqui, uma paulada aqui, pra gente gerar esse sentimento dentro do mercado, a gente conseguir coletar mais liquidez exatamente nesse movimento, tá? Eu não estou esperando que a gente vá ficar abaixo da média de 200 períodos, que a gente vai vir muito abaixo de 27 mil dólares. Nesse momento, não acredito que nós vamos voltar para os 25 mil dólares. E aí aqui, eu posso estar completamente errado, como eu errei aqui atrás. E tá tudo bem se eu errar. Meu ponto aqui é acertar mais vezes do que eu erro. Se eu fizer isso, eu tenho uma fórmula para ser bem sucedido dentro do mercado. Se eu errar mais, eu acerto, eu tenho uma fórmula para fracassar dentro do mercado. E como que a gente veio acertando desde o final do ano passado, estou comprado dentro dessas posições, estou comprando ao longo dos pullbacks, comprei então aqui por volta dos 21 mil dólares, depois comprei também aqui por volta dos 25, 26 mil dólares, e novamente comprei aqui nos 28 mil dólares, aumentando minha exposição, aumentando a minha carteira. Ainda continuo em tendência de alta, ainda continuo olhando como oportunidades de compra para o médio e longo prazo. Mas, no curto prazo, a gente pode dar, sim, um flush. E o que eu faço sabendo que a gente pode ter um flush? Simplesmente preparo o meu emocional para lidar em meio a essa situação. Porque o que você mais vai ver na internet vão ser as pessoas falando que agora acabou, que agora a queda é infinita, que... Cara, isso tudo te dá uma porrada emocional. As pessoas começam a ficar com medo. Por isso que o nome é Panic Sell. Pânico de vendas. As pessoas começam a vender sem pensar. E exatamente nesses momentos, é os momentos de oportunidade que nós temos para construir uma reversão. A gente vivenciou isso daqui muito bem quando a FTX quebrou. O maior pânico que a gente teve dentro do mercado cripto ali nos últimos anos. E aí, logo em seguida, a gente tem uma reversão de mercado. Beleza? Para os próximos dias, estou esperando um pouco mais de queda aí, mas para médio e longo prazo, ainda continuo esperando mais uma pernada de alta lá para frente. Caso eu esteja errado, na hora que a gente reverter as tendências, eu também reverto a minha posição. Eu também reverto a minha opinião. Sabe por quê? Um investidor, ele pode errar, mas a única coisa que ele não pode fazer é teimar. Se você teimar contra o mercado vai te destruir. Beleza? Então é isso, galera. Tenho um forte abraço aí. Eu vejo vocês amanhã de volta aqui no canal. Beleza? Tamo junto e valeu!